Lei Paulo Gustavo, edital 12 de 2023, ele tem financiamento Procultura, Secretaria do Estado da Cultura, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. E é um projeto de criação artística, onde a gente está desenvolvendo um espetáculo musical para teatro, falando sobre samba de protesto. Depois a gente vai conversar mais sobre isso, especificamente. Mas a nossa primeira atividade é uma conversa, um bate-papo, com uma pessoa bem especial que vai estar aqui com a gente hoje, que é o Alexandre Rodrigues, compositor, produtor. Venha pra cá, Alexandre. O Alexandre, integrante da banda Pau Brasil, que é considerada uma das fundadoras do samba rock, né? Tiveram 2 álbuns gravados com composições do Alexandre ao lado do BD e do Leleco Teles. Depois gravou 4 álbuns solo. Sim. Produziu por 6 anos os discos oficiais das escolas de samba de Porto Alegre. No estúdio dele passaram nomes como Serginho Moá, Tonho Croco, Mariette Fialho, uma tal de Glau Barros, que anda por aqui na plateia. O maior sucesso do Alexandre é Ângela, que ficou ultra conhecida na voz do Neguinho da Beija-Flor, que também foi gravado pelo Belo, pelo Agnaldo Timóteo, foi cantada pelo Roberto Carlos em 2009. Ele te devia? Nós vamos falar sobre isso. Assina composições como Kid Brilhantina, Grama Verde, Massagem, teve gravações com a Fernanda Abreu, com o Só Pra Contrariar, com o Bebeto, com Originais do Samba, com o Simonal, enfim, é um patrimônio da música brasileira. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente. Eu é que agradeço, não sei se sou tão merecedor de tudo isso. Mas é claro que é. Porque fazer música é gratificante. Então, eu não vejo muito porque a gente tem que ser, tipo, insensato, endeusado, porque está fazendo o que gosta e já é uma recompensa que está fazendo para mim. Lembrando que esta atividade está integrando as comemorações do Dia Nacional do Samba, aqui da Casa de Cultura Marquintana. Agradecer o apoio do Instituto Estadual de Música, da Discoteca Naturem e da Casa de Cultura Marquintana. E amanhã é Dia Municipal do Samba Rock, né? Então a gente está no meio do caminho entre o Dia do Samba e o Dia do Samba Rock aqui. Amanhã é 4 de dezembro, e é a data de nascimento do Bedeu. Então, não foi por mera coisa. Não foi por acaso, não. Alexandre, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre teu início na música. O que te leva para a música em primeiro lugar? Começou no samba, não começou no samba? Enfim, conta um pouquinho pra gente. Não, eu não comecei no samba, nesse binômio samba e rock, samba rock, eu comecei no rock. Os Beatles vieram antes do samba? Na minha vida. O Renato e seus Buquetes? Não, mas na minha vida já havia uma divisão, porque hoje o BJ, para mim já era meu ídolo na época, né? Então, ele até veio antes dos Beatles para mim. Então, e em seguida tinha um cara chamado Milton, que dividia tudo, cantando. Também era um cara que eu tinha fissura por ele, Elcio Soares, era outra pessoa. Os da minha época, na parte de samba, esses caras eram, no caso, os deuses. Mas, em seguida, veio também o outro, como dizia o Lisboa, eu gostava dos Beatles, mas tinha os Leguetes, que eu gostava muito mais. Mas eu gostava de todos eles. Mas em banca, eu comecei a trabalhar mesmo com coisas de Beatles, de Renato Buquetes, então o rock veio primeiro. Com quantos anos isso? Isso eu devia ter uns 18. Não comecei muito cedo, não. E a garotada hoje, até atrás, começa muito mais cedo, né? 15 anos, 14, 12 já está desenvolvendo. Mas eu comecei como um Beatle, mas houve uma época que eu dividia uma banda de rock que eu tocava chamada Indomáveis, e fui chamado para um trio, tipozinho do trio, piano, baixo, bateria, com um pianista fantástico que foi morar nos Estados Unidos, chamado Cidinho. Um cara que tinha uma mão esquerda
fabulosa. E um batera dos melhores que eu já vi na minha vida, que chama Vico. O Vico é uma lenda aqui, dos músicos do Rio Grande do Sul. Então eu trabalho com dois caras incríveis. Então eu dividia fim de semana tocava com a banda de rock, durante a semana eu tocava em barzinhos com o trio, tipo 5 trio. Ali eu aprendi muito com esse Cidinho, aí sim, aí era a bossa nova, da samba. Então, não podia dar outra coisa. Para mim foi bom, porque eu estava indo numa direção e não tinha muito horizonte, né? Além daquilo ali. Então, de repente, com eles, eu comecei a abrir a minha cabeça para harmonia, essas outras coisas, ritmo. E a minha ida para o Acadêmico da Logística, então foi definitiva no que diz respeito ao samba. Sim, mas era a minha próxima pergunta agora, que tu falasse um pouquinho sobre a tua relação com a Acadêmicos da Logística e que é um lugar onde vocês acabam se conectando antes de virar para o Brasil. O Acadêmicos, eu fui para lá, eu já conhecia Bedeu, conhecia Lelé, da noite, nos encontrar em barzinho, eles tinham banza, também tinha, mas a gente só vitalizou essa amizade e essa parte musical através do Acadêmico. Porque eu fui para o Acadêmico levado por uma paixão, por uma pessoa que era do Acadêmico, morava do lado do Acadêmico. Um amor de carnaval. Não, de carnaval, mas não passageiro. Não, mas por conta do carnaval. Não estava se chamar passageiro uma relação de 36 anos. Coisinha curta. Vários carnavais. 36 carnavais. Então, até tem música para ela, no Medina gravou na Naia, algumas pessoas conhecem. Então, assim, aí eu vivia lá, dormia lá na casa, ficava por lá. Então, aí, bebeu lá. Então, não tudo era lá. O Si, um dos caras do Acadêmico, era mestre de bateria, fundador do Acadêmico. Irmão da Delma. Então, cara, aquilo ali era um paraíso para mim. E a gente começou a ter onde ir fazer música ali. Começou a fazer samba enredo com o Acadêmico. A gente trabalhava, prestava serviço musical para o Acadêmico como ensaiador de harmonia. Então a gente estava sempre dentro do Acadêmico, vivendo quase 24 horas do Acadêmico. E aí, qual é a virada para essa formação acontecer e vocês levarem para um outro lugar, para essa fórmula que falava muito sobre vocês, porque é muito geracional esse encontro samba-rock. Porque é exatamente isso, tinha uma música popular estrangeira muito dominante naquele momento, que era impossível passar sem ser atingido, mas tinha a realidade de uma outra formação, de uma ancestralidade, da vida de comunidade, do samba desde sempre. Esse encontro geracional ele acontece lá dentro, mas o que leva vocês a especificamente formarem esse grupo? Esse grupo foi uma ideia do Bedeu. O Bedeu já tinha estudado em São Paulo, havia gravado com um grupo chamado Neno Exportação, e havia gravado a música deles, a Delma, Deixa a Tristeza, que é praticamente um hino dentro desse segmento do swing, samba rock. E ele veio de lá com a ideia fixa de montar um grupo nesses moldes. Ele teve a vivência lá na noite e tudo, e começou a garimbar os nomes. Tanto é que eu tocava numa casa na João Pessoa, tocava todas as noites, de segunda a segunda eu tocava lá, e uma noite a Bedeu apareceu lá e disse, olha, temos que ir para São Paulo, assim, e eu estou montando um grupo, e nesse grupo, eu falei para ele, mas não pode, esse grupo tem 2 baixistas. Era eu e o Lelé Pérez, 2 baixistas, não tem como. Ele falou, não, eu quero vocês dois comigo. Um de vocês dois vai tocar violão. O que souber, eu tiver mais aptidão para violão, vai tocar com violão. Mas vocês dois têm que estar. E eu achava que depois eu entendi que seria pelo lance da composição.
E realmente depois se notou que foi frutífero o lance da gente compor junto. Então, e aí pegou o Si, o Leco, então ele garimpou todos os caras que ele queria. E aí começamos a ensaiar na casa do Si. E tínhamos algumas músicas já prontas, como Massagem já existia. Então, e tudo quanto era música que não era nossa, a gente tocava no estilo ao Brasil. Já ia botando dentro daquele mesmo estilo. Então já ia arrumando uma marca para o Brasil. Então foi isso. E ali ensaiamos, ficamos acho que em Porto Alegre, não mais do que acho que 4 meses depois da formação. Tocamos num bar chamado Pau Brasil, que o dono botou o nome por causa da gente e queria que a gente inaugurasse e tocasse lá. Em frente de onde era um supermercado na Lima Silva. E em seguida a gente, no peito na raça, porque não tinha nada armado. Era tudo na tentativa de arrumar um lugar, gravar. E a grande coisa que houve foi que o grande passo foi o Luiz Vargas, que estava gravando no disco. E nos levaram para fazer vocal no disco e percussão, que faltava no disco. O Luiz Vargas se disse que ele levou 9 meses para gravar, nunca tinha visto uma coisa dessa. Ele veio aqui a Porto Alegre e falou que estava gravando um disco. Meses depois ele foi para São Paulo, ele estava gravando aquele disco. Então, daí nos pôs, e aí a produção lá nos conheceu, e ele fez questão de dar empurrão, né? De falar para os caras, esse grupo aí é lá do sul mesmo. Queria que desse uma olhada legal. Queria que tu falasse um pouquinho sobre esse disco, O Samba e Suas Origens, de 78. Sobre esse processo de gravação, sobre a seleção desse repertório. O disco, o Juvenal de Oliveira, o produtor, e também acho que era produtor do Luiz Vargas, ele pediu para dar uma olhada no grupo atuando na noite. A gente tocava na Avenida Ibirapuera, que não sei como é que está hoje, que era uma avenida que era só casa de samba, uma do lado da outra. Casa de samba tinha 3 bandas assim. Era meia hora para cada um, e aquilo virava a noite. E então era umas 10, 12 casas. Barracão de 5, Bebeto, numa casa. Então o Dema, que eu também tocava, era músico do Bebeto, o Álvaro. E a gente foi para lá. E lá foi muito engraçado, porque eles todos tocavam mais ou menos parecidos. E a gente foi para lá e a gente tocava do nosso jeito e a pista ficava vazia. E os caras não entendiam muito o que estava sendo tocado, né? Os caras voltavam a outra banda, tudo de novo. E a gente, vamos manter. Firmes e fortes no propósito. Aí, daqui a pouquinho a gente começou a ver que músicos que estavam no intervalo deles nas outras casas começavam a se aglomerar para ir nos recontar. Aí a gente, alguma coisa está acontecendo. E começou, daqui a pouquinho começou a pista a encher. Daqui a pouquinho estava dominado. E a gente não arredou 1 minuto o pé. E outra, fazendo as autorais também. 50% de autoral que ninguém conhecia. Havia uma coisa incrível nos domingos, os donos lá eram portugueses e eles eram são paulinos. Todo domingo, a casa ficava apinhada de jogador de São Paulo, na época. Então houve uma época que o Serginho Chulapa vivia lá. E ele gostava muito de uma música que a gente gravou chamada Passa Bola Maromba, que falava sobre futebol. E a gente chegava a tocar umas 4 vezes por noite por causa dele. Uma maromba. Então, a gente começou a chamar a atenção desse pessoal e todo mundo que via esse goleiro pedindo música e curtindo, foram influenciados também, porque os caras tinham um peso lá, né? Como ídolos. E antes foi. Aí a coisa começou a acontecer. O Brasil, o cara foi lá no Zé, aí pôs uma condição, ele queria sentir a banda tocando espontaneamente, né, como ele tinha visto na noite lá no bar. E aí, enfim, aí fomos para lá, fomos gravar,
Luiz Wagner participou ativamente do desafio. Mas não levaram 9 meses para gravar aqui no Luiz Wagner. Não sei nem se foi 13 vezes. A gente gravou, o Pau Brasil teve alguns convidados, tipo o Branca de Neve, ele gravou surdo em algumas músicas, dividiu o Bebel o surdo. Teve também o Oswaldinho do Acordeão, que é um cara que depois se formou, acabou se tornando uma referência, estava começando na época. E teve algumas pessoas, o baterista que era dos Brasas, o Edson participou. Então foi o pessoal de metal que a gente não conhecia, mas que era cara de estúdio, e o Wagner, que foi fundamental. Ele gravou quase todas as guitarras do disco, porque a gente gravou violão, eu e o Bedeu gravamos os violões, mas guitarra, o Wagner. Teve faixas assim que ele entrou para dentro do estúdio, ele não tinha nem o arranjo que ele ia fazer, mandava soltar o playback e saía tocando, saía criando, e não saía de dentro do estúdio, bota a outra, entrava outra música e assim, tamanha criatividade do cara, e foi fundamental. E até não só para nos abrir essas portas da gravadora, mas como um elemento dentro da feitura do disco. Demais. Afinal, a gente já estava lá no backstage conversando sobre isso. É swing, é samba rock, é samba balanço, é tudo. O que tem de diferente, se é que tem alguma coisa diferente? Cada região meio que foi agregando características, né? Eu estava lendo uma entrevista tua hoje que tu diz assim, a gente tem um sotaque alatinado, nossos arranjos vocais eram diferentes, enfim, eu gostaria que tu falasse um pouquinho do que a produção daqui agregou de tempero para o swing, samba rock, samba balanço. A própria configuração do Pau Brasil, ela não contemplava bateria, era uma timba. Quem introduziu no Brasil a timba foi o cara do Mocotó, o João Paraíba. E a gente usava uma timba. O que acontece? Não tinha bateria. Então, a timba, um surdo tocado da maneira que o Bedeu tocado, não era, ninguém era convencional. O pandeiro do Leco era uma coisa fora do comum. Não tocava, a condição não existia da maneira tradicional. E botava umas congas, fundadora, também aí latinava a coisa. Então, essa é talvez seja o grande lance do molho. O Bedeu era percussionista, só que tem um detalhe, de mão cheia. Ele tocava muito bem violão, o violão que eu tive no swing. A mão direita do Bedeu era um desafio. Ele tocava, por ele ser percussionista, talvez ele largasse a mão com muito swing naquele violão. Então, a referência, dá para você ouvir às vezes, até nos discos, alguma coisa de violões. Geralmente era eu e ele que gravava os violões. Eu gravei alguns baixos, mas gravava preferencialmente violões. O Marcos Farias também gravou no segundo disco, também chegou a gravar violão. Então, assim, o swing estava nessa identidade do Bezerra, da levada. Aí eu também me associei a isso, né, tocando com ele. Esse dia eu estava ouvindo umas gravações para o Brasil, eu botei fones e comecei a ouvir os dois violões conversando assim, fazendo levadas assim, soltas. Acho que o segredo também é isso, sem ter uma coisa muito rígida. Faz assim, como no reggae, vai levar o teclado mais no swing, naquele tipo de swing que eles faziam, era muito descompromissado, era muito, levava a coisa mais, claro, existia uma pauta, mas a gente tentava soltar o máximo possível. No segundo disco teve bateria, e o baterista era o Bedeu. Então também foi tocado tipo à vontade. E foi bem seguido um do outro, foi no ano seguinte que vocês já gravaram o segundo disco? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Conta um pouquinho pra gente disso. O segundo disco?
O segundo disco já foi um disco, a gente pensava em fazer um disco um pouco mais trabalhado, assim, no que diz respeito às coisas, aceitação comercial, técnica, parte técnica, né? E aí, o Bedeu foi para a bateria, eu gravei praticamente todos os baixos, dividi algumas faixas com o maestro, o Serginho Leite, é um cara incrível. Entre outras coisas, ele fez o disco que estourou do Van, Moça, Negro do Abaloaído. Ele é um cara que ele fez os arranjos da Preta. Então, o cara era um monstro. Só que ele começou a entortar muito, inventar, ele ficou. Aí o mercado foi tirando ele, e ele era nosso vizinho de rua. E a gente começou a encontrar com ele morava em cima da lancheria da Enchia, e começamos a tocar junto com ele na casa dele. Ele não tinha quase nada em casa móvel, essas coisas, ele tinha instrumento. Então ele começava a fazer umas pesquisas com a gente, viagens. A gente mostrava, levantava, tomar café para casa do Serginho. O que eles vão fazer? Eles davam uma pauta, davam uma condição de uma cifra. Faz assim, toca, e vão tocando. E a gente ia tocando, ele ia brincando, piano, e aquilo ali se desenrolava, ia gravando tudo aquilo que fazíamos. E aí ele montou uma bateria, ele construiu uma bateria, prometeu, ele construiu, fez uma casinha, não tinha nada, era só isso. Então a gente passava os dias, quando chegou a oportunidade de gravar o segundo disco, perguntaram: quem é que vocês querem para fazer os arranjos? Pô, Serginho. Os caras disseram: não, esse não. Os caras vetaram esse arranjo. Não, porque ele ficou queimado no mercado. Ele começou a entortar, fazer arranjos, sabe, muito complicados e tal. E ele já estava um pouco fora da casa, porque era um cara complicado, muito naquele, fechado. E aí eu disse: não, Sérgio, tá, manda ele falar comigo. A gente fala: Sérgio, bota um terno, bota. Fardamos o Sérgio. Isso, aí o Sérgio foi conversar. E ele era um cara muito radical, né? Muito... E aí a gente conseguiu fazer o segundo disco, não sei se tem tempo de falar. Como é que a gente está de tempo? Tem tempo, sim, né? Tem, mas... Tá. A história do segundo disco passa muito pelo descontentamento do que foi feito com o primeiro disco. Os caras nos mandaram para trabalhar o disco no Rio, ali em Alvedeu, em 78, época da Copa. Fomos para lá, apenas isso. Programas de televisão fizemos aqui um Raul Gil, fizemos poucas coisas. Então a gente estava descontente com o que estava acontecendo, nos queixando para a gravadora. Tínhamos um contrato de 3 anos, havíamos cumprido 1 ano. Os caras falaram: você tem mais 2 anos, tem mais 2 discos por mim para fazer. Não, a gente quer igual. Os caras acharam extremamente a mão dele. Rompemos. No dia que rompemos, a gente está descendo a Avenida São João e tinha um bar onde os caras do Originais de Samba se reuniam, do lado de uma loja de de discos. E o Mussum estava sozinho, esperando os caras para eles irem viajar. E a gente passou, os 3, eu, o Leleco Bedeu, e ele estava lá abanando, porque a gente era muito amigo. Aí ele estava tomando uma cerveja e chamou: essas caras aqui, acabamos de romper. Ele foi lá no telefone do bar, ligou com um amigo. O cara deve ter perguntado: bem, esses caras são bem, falou: melhor, tu gosta do Originais de Samba? É melhor. Pô, naquela época não tinha ninguém melhor que o Originais de Samba. Aí o cara faz uma audição com eles, marcou um estúdio, gravou umas coisinhas a gente fazendo lá. Disse: olha, eu não tenho gravador no momento, eu estou desempregado. Mas assim que ficar alguma coisa, eu chamo você. Passou 1 mês, 2, tocou o telefone da pensão, a gente falava: o cara, eu quero que vocês venham aqui na Continental assinar um contrato, porque eu assumi como diretor artístico da Continental, e a minha primeira contratação é vocês de acreditar em mim, esperar todo esse tempo. Aí a gente foi lá. E esse cara foi quem perguntou: quem é que vocês querem? E aí a gente vai brincar. Gente, eu pensando, eu briguei por eles e agora eu quero me brincar. Não, mas aí o Sérgio entrou, o
Marcos Vinícius, que era o produtor do Gil, foi nosso produtor. E, inclusive, teve um caso que a gente foi gravar, acho que o primeiro dia, estava passando da hora de gravar, de entrar no estúdio, e passou meia hora, passou. Aí vieram dizer, olha, ele dizia, o Gil mandou pedir que vocês deem mais um tempo que está finalizando o negócio. É o Gil que está tomando se falar mais, né? Aí quando era o mesmo produtor nosso, era do Gil. Aí fomos lá no pátio, no estúdio, aí o Gil veio, conversou, falou, eu vou tomar um tempo de vocês mais um pouco. Não tem problema. Aí esperamos. Era o nosso primeiro dia de gravação do segundo disco. Então o segundo disco foi praticamente calcado em cima do Sérgio Lenk, né? E ele fez uma coisa, botem aqui nesse rolo aqui, tudo que vocês têm de música que é no disco e as ideias para cada música. Introdução assim e tal. Aí vocês vão embora daqui, sumam, vão para Porto Alegre e me deixam trabalhar. A gente fica 2 meses em Porto Alegre e ele chamou. Está pronto tudo, agora vamos para. Ele queria ficar sozinho com as ideias todas ali. E foi legal. E, inclusive, ele estava com um problema numa mão, na mão direita, ficou torto, alguma coisa dele. Ele tocava piano assim, e ele gravou algumas faixas de baixo. A gente disse, cara, vai gravar baixo como com essa mão? Não vai acreditar. Ele fez umas teclas num baixo que tinha um Rickenbacker. Ele batia nas teclas, que cada tecla de madeira batia numa corda, correspondia a uma corda. Ele fez uma mãozinha mecânica. Ele batia na Gente. Ele falou assim naquele disco. Ele gravou outro vídeo de brilhantina, ele e o baixo dele. Cara, esse cara gravou. Eu comprei aquele baixo. Eu trouxe para Porto Alegre o baixo. Tá contigo Não, ainda? o baixo quebrou, empelou e a alma do baixo. Eu tentei com a alma arrumar, a alma quebrou, a madeira está muito velha e quebrou o braço. Hoje em dia eu mandei arrumar um baixo que eu tenho, já tem alguém no dia que arruma isso, faz um braço novo. Né? Na época não. Talvez você faça também no Rickenbacker, tem um baixo importado, caro, né? Então, fazia um caso com ele também. Era o preço de um Rick novo, né? Sim. Gente do céu. Tem uma coisa muito interessante que tu estava falando aqui, que tu tocava de segunda a segunda, né? Porque tocava com o trio, depois com as bandas de rock, a cena era muito viva, tinha muitos músicos trabalhando, a música ao vivo é muito importante. E eu queria que tu falasse um pouquinho dessa cena lá em São Paulo, quando vocês chegam, e o que hoje tu sente mais falta dessa realidade que é muito oposta do que a gente vive hoje, assim, na música, né? Do que eu sinto falta em relação, nos dias de hoje em relação... Isso. Não, o que eu sinto falta é de muito mais lugares para trabalhar, que existia muito mais. E também, e uma outra coisa, ali existia muito mais, havia um interesse muito maior em cima do músico, em cima de quem as pessoas iam para ver os músicos. Hoje nós temos o quê? Não é condenar, todo mundo tem direito a fazer, a cantar. É que existe muita gente para atuar e poucos para aplaudir. A minha, sabe, tem muito, a concorrência é muito grande, né? Há muito mais, muito cacique, pouco índio. Tem muitos artistas e público, menos público. Eu acho que é a razão da diminuição de uma coisa é o aumento da outra, talvez. Sinto falta disso. Existia uma galera mas muito a fim de prestigiar e curtir uma música, e curtir os músicos. E valorizavam realmente os músicos. O que eu mais sinto falta é isso. E sinto falta também daquela coisa que era aquela coisa da boemia, né? O charme dessas coisas. Né? Hoje em dia, não sei se
até porque eu não sou um cara muito sério, só saio para tocar e volto, né? Então não me demoro muito fazendo, até porque eu não tenho muito mais idade para ficar fazendo coisinhas, né? Estava esticada, e, então sou mais caseiro. Mas antigamente sim, tu gostava de ir na casa de lá, ver o fulano tocar, tu saía da casa que tocava, tu queria lá dar uma olhada, tinha um cara que tocava muito a flauta, ou um naipe de metais, tu queria curtir aquilo, sabe? Então, e existia em profusão isso, era muito, a oferta era grande, né, de diversão através da música. Então, é isso que eu sinto falta, porque eu sei que era pesado antigamente, em relação a hoje. Hoje, tu abre o computador, abre o notebook, abre o celular, tu tem cifras, tu tem os caras tocando, te mostrando em low motion, como é que faz, como é que deixou. Antigamente não tinha isso. Tu tinha que tirar era no osso, era no pelo. Tu ia, botava o ouvido, ia tirar a música. Eu fazia muito isso, fiz muito isso. E hoje em dia eu faço isso, para o dia, com todas as facilidades, eu gosto de forçar o meu ouvido para aprender uma música. Então, não perdi essa mania. Até porque não deve forçar muito, né? Que o seu ouvidinho está bem. Tomara. Queria que tu falasse um pouquinho dessa relação com os artistas do cenário lá em São Paulo, quando vocês chegaram, assim. Porque eu achei muito engraçado que tem uma coisa de... As pessoas esvaziavam a pista, mas daqui a pouco a pista começou a ser enchida pelos músicos das outras casas, né? Então, como é que era essa troca naquele momento? Fala dos músicos esses? Da cena daquele momento que vocês estavam vivendo lá, do samba, do rock, do samba rock. As pessoas que mais se aproximaram da gente foram os originais de samba, que era a banda do momento do samba, não tinha para ninguém na época, eles eram isolados, né? E para a gente foi muito bom, porque todo domingo a gente estava com eles tinham um sítio, e nos mandavam buscar sempre para ir passar o domingo com eles lá. Jogar futebol, lá, a mãe do Mussum cozinhava lá, legal, e a gente ficava, voltava para casa à noite. Às vezes a gente chegava, tocava sábado, ou ia dormir de manhã, daqui a pouquinho tinha uma Kombi cozinhando lá, eram eles. Que a gente ia assim mesmo. E era legal estar com eles. O Mussum é um cara muito, muito querido, com a rapaziada. E alguns aniversários que a gente ia, eles estavam, a gente estava sempre junto. Então, esses foram os caras principais. E o Cláudio Fontana foi um caso da Jovem Guarda, essa faixa desse gênero, foi um cara importante na nossa vida. A gente passava uns apertos financeiros, e eu e o Bedeu e o Lelé formamos um trio, baixo, bateria e guitarra, e começamos a acompanhar o Cláudio Fontana nos IER dele, o interior de São Paulo. A gente fazia muito isso, tinha vezes que a gente passava um mês e voltar em casa. Porque São Paulo tem umas 400 cidades, e se tu olhar que cada um faz aniversário num dia, a gente estava sempre indo nos aniversários de cidade. Às vezes a gente tinha uns 3 contratos fechados, saiu uma caminhonete, uma D20, a gente tinha 3 contratos fechados, mas no caminho, quando ia ir para aquela cidade lá, parava para almoçar em algum lugar, fechava o contrato já, porque viajávamos 3 músicos, ele e o empresário dele. E a gente estava sempre fechando aquilo. Só saíam para fechar negócio? Não, para tocar, né? Tocava muito na estrada. A gente vivia na estrada com eles. Porque a gente foi se queixar na gravadora, o nosso editor, a gente falou com ele. A gente tinha contrato de exclusividade como compositor. Quando fomos contratados como autor, como artistas ao Brasil, a gente se obrigou a fazer um contrato de exclusividade como autor também. Não podia fechar com o seu editor. Então, mesmo assim, a gente tinha um dinheiro mensal pelo contrato. Mas a gente sentia
Nós éramos 6. Né? Aí falamos para ele, cara, você não está a fim de fazer um bico com o Cláudio Fontana, mas um dia o Cláudio estava lá, ele na gravadora, ele era da mesma gravadora, ele disse, não, vamos embora. Estou querendo tocar de música, vamos. Aí ficamos muito tempo com ele. Então, o outro cara foi imortal na nossa vida, foi o Cláudio Fontana. A gente tocou, acho que esses anos que nós tivemos lá, tocando com o Pau Brasil e fazendo bico com o Fontana. Tinha hora que o Pau Brasil era o bico e o Fontana era. Tá, e essa história que o Roberto Carlos estava devendo, que história é essa? Não. Para encerrar. Sacanagem. Lance que na noite tu vive cantando música do Roberto Carlos. Aí tu diz, pô. Tem uma hora que ele tem que devolver, né? Tem que usar uma, né? Esse foi o Mussum e o Fontana foram ótimas pessoas. E o Simonal também, ele deu uma mão, ele levou uma música nossa. E aí também foi um cara que deu essa abertura grande. Bebeto não se fala. Eu ia deixar de fora um cara que eu falei, Luiz Wagner, importantíssimo, número 1, Luiz Wagner. Em seguida, Bebeto também foi um cara que, dando a abertura que ele deu, mas a gente praticamente estourou com o Bebeto, no caso, estourou como autor, participou do estouro dele. Que ele tocava na noite com a gente, e de repente ele foi para o Rio. Uma história muito engraçada que ele falou para a gente que ele era o Roberto Carlos dos Negrão. E a gente achava que era. A gente não estava no Rio, não sabia o que estava acontecendo lá, estou votando, estou isso, estou aquilo. Aí, tá, chamou eu, o tema, e pediu. Para um fim de semana para vocês comigo no Rio. Já começou a melhorar essa amizade aí. Não. Primeira noite, vou para Portela ver o show do Bebeto. 5.000 pessoas. A gente não acreditava ter tudo isso aí para ver ele. Vocês desçam agora, fiquem lá na ponta do palco, eu já vou descer. Ele sentado no palco. Olhou ele vindo lá da Secretaria da Portela descendo. Quando ele chegou no pé da escada, esse homem já estava sem caçar. A camisa do cara, eu digo, não, o homem é o... E ele, naquela noite foi incrível que a gente estava no palco, olhou aquele mar de gente, 3 mulheres saíram desmaiadas. O Roberto não gerava tanto desmaio assim, não. Cara, ele era o cara. Sou muito mais Bebeto, exatamente. Então é isso. Cara, ele foi um cara que, agora tem dia 15, a gente vai fazer uma participação no show dele. Muita satisfação de fazer isso pela amizade que a gente tem. E porque viu como é que ele começou, né? E a dificuldade que ele está enfrentando de saúde nesse momento. Vale a pena por tudo, né? Porque de alguma maneira ele elevou o nome dos autores, né? Deu uma força para a gente. Naquela noite mesmo, ele chegou, ele fez questão de chamar. Na hora que foi cantar Minha Preta e Meu Livro, ele fez questão que o vereador levantasse e fosse até a frente para ele dizer para aquele público quem é que tinha feito aquelas músicas. Foi bem legal. E tu disse que tu não tinha assunto, né? Já estouramos o tempo. Alexandre, muito obrigada. Que privilégio te escutar. Que bom que a gente pôde oportunizar isso, fazer esse registro. Como é bom a gente poder ter a memória viva e aplaudir as pessoas pela sua obra enquanto elas estão aqui com a gente. Quero registrar 2 pessoas que também fizeram parte de uma formação do Pau Brasil, que foi o Marcos Farias, que fez parte do Pau Brasil numa segunda formação, e Paulo Romeu. Foram 2 que estiveram sempre, o tempo todo, lá no Pau Brasil, e de repente também fizeram parte de uma das formações. Muito Então, obrigada. Eu quero falar o nome de Luiz, Leco, Dedeu, Leleco Pérez, Si e eu. E os 2 já citados agora numa outra formação. Muito obrigada. Legal.
É óbvio que a gente pediu para ele dar uma canja, vai rolar no finalzinho do nosso ensaio aqui, enquanto o povo se prepara. Para quem está aqui e ainda não conhece o projeto, vou ficar em pé para as pessoas poderem tirar os assentos, né? Não é? O projeto Sambas de Protesto, então, é esse projeto que é vencedor do edital da Lei Paulo Gustavo, que a gente já comentou aqui, e que se propõe a construção de um espetáculo inédito de música para teatro, que a gente tem a direção artística do Cleverton Borges, a direção de arte da Mitty Mendonça e a direção musical do Edu Meirelles, que é o criador e proponente do projeto, que está se preparando ali dentro, vai entrar daqui a pouquinho. E além de produzir, fazer a pesquisa, né, desse espetáculo, a gente tem algumas contrapartidas, entre elas essa fala. A gente vai ter também um workshop, outros ensaios abertos, então a gente tem uma série de atividades para além do espetáculo em si. A gente tem na produção executiva e gestão do projeto a Jaqueline Beltrame, e na produção a Mauriane de Oliveira, a nossa técnica de áudio Olímpio Machado, e algumas outras pessoas que vão acabar formando essa grande ficha técnica que ainda não estão com a gente. E hoje a gente vai ter uma amostra do processo de pesquisa desse repertório, né? Então, algumas músicas que estão sendo trabalhadas para entrar no repertório no final do espetáculo, no roteiro final. E eu assino essa pesquisa junto com o Edu e junto com o resto da banda, que foi trazendo e contribuindo e dividindo seus desejos, porque esses sambas de protesto, eles não vão falar só sobre racismo ou violência, mas a grande tônica dessa conversa que a gente foi tendo entre a gente é que se queria também falar de amor, de alegria, de realização, de orgulho. Então, o espetáculo também vai trazer essas outras pautas e temas nas composições. E hoje a gente tem, então, a participação, além do Edu, da Glau Barros, como intérprete, e o Rony Moura e o Bruno Flores na bateria e no baixo. Vocês estão prontos? Ou tem que ficar enchendo mais linguiça aqui? Alguém me avisa? Ou vou dar tchau também? Podemos? Ainda não. Alguém está escovando o dente? Tá, vamos esperar um pouquinho. Eu esqueci de falar alguma coisa já, pelo amor de Deus. Não, né? Momentos de tensão. Então, enquanto o pessoal vai se preparando, eu vou fazer aqui o último crédito que a gente precisa. A gente vai começar agora, então, o primeiro ensaio aberto, que é uma amostra de processo de pesquisa de repertório neste momento, do espetáculo Sambas de Protesto, que é vencedor do edital da SEDAC, Lei Paulo Gustavo, edital 12 de 2023, com financiamento para a Cultura, Secretaria do Estado da Cultura, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Agradecer imensamente a equipe da Casa de Cultura Mário Quintana, a equipe do Instituto Estadual de Música e da Discoteca Na Torre, que são nossos apoiadores nessa iniciativa aqui hoje. E agradecer a vocês que estão com a gente, nossos intérpretes de Libras. E muito obrigada e até a próxima atividade. A gente espera vocês mais uma vez. Olha, deixa aqui o microfone. A gente vai quebrar um pouquinho o protocolo e o Alexandre vai iniciar com a gente aqui, vai nos dar essa honra de
começar, enfim, de abrir os trabalhos aqui com a gente.